Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e hoje vamos corrigir o exame de matemática do nono ano de 2022. Bom, e vamos então sem demoras para o caderno número 1, onde é possível utilizar a calculadora, e a questão número 1 pede o seguinte: assinala com X a opção que apresenta todos os números inteiros que pertencem ao intervalo fechado de menos raiz de 8 até 0. Ora bom, primeira coisa, vamos fazer aqui uma reta real, temos aqui o 0. Vamos buscar aqui, vamos aproveitar o facto de podermos utilizar a nossa calculadora para irmos buscar aqui uma aproximação. Portanto, menos raiz de 8, aproximadamente menos 2,228, ok? Vamos fazer menos 1, menos 2, menos 3. Onde é que está esta aproximação? Mais ou menos para aqui. Menos 2 e ainda mais qualquer coisa, mais ou menos para aqui, terá menos raiz de 8. E agora queremos então um intervalo que esteja fechado aqui em raiz de 8, aberto em 0. E queremos todos os números inteiros que aqui estejam. Portanto, os números inteiros que aqui estão é o menos 2 e o 1. Ok? E isto leva-nos para a escolha da opção C. Portanto, a 1 está respondida. E já estamos a resolver a 2. No ano 2019, em Portugal continental, foram captados 884 milhões de metros cúbicos de água para abastecimento. Nesse ano, 75% da água captada para abastecimento foi distribuída pela rede pública. Determina o volume da água distribuída pela rede pública no ano de 2019 em Portugal continental. Apresenta o resultado em metros cúbicos, escrito em notação científica, e apresenta todos os cálculos que efetuados. Então, assim, esta é uma daquelas questões que tem variedíssimas formas de fazer. A mais prática, aquela que é rápida e dá provavelmente a origem a menos enganos, é fazer assim. Fazer 884 milhões. E agora, simplesmente o que eu quero é, basicamente, ir buscar 75% desta quantidade. 75% de 884 milhões há de ser 75% de 884. Eu vou aqui à minha calculadora, muito rapidamente, fazer 75% é 75 sobre 100, ou seja, 0,75 multiplicado por 884 dá 625,5, mas ainda vem com os milhões atrás, associados, ok? Pronto. Agora, basicamente já temos aqui o nosso resultado, é só mesmo passar para a notação científica. Ou seja, isto, milhões, é só acrescentar 6 zeros, né? Mas em notação científica é 10 à sexta, portanto fica 625,5 vezes 10 à sexta, e agora é só passar o 625,5, também é para a notação científica, porque isto tem que ser um número entre 1 e 10, 110 já não pode ser. Fica 6,255 vezes 10 elevado a, e agora isto ficou, avançou 2 casas decimais, então tenho que pôr aqui vezes 10 ao quadrado, e ainda vezes 10 à sexta dos milhões. Então fica 6,255 vezes 10 à oitava, e isto já vem em metro cúbico. Portanto, porque isto aqui também já era metro cúbico, ok? Portanto, a número 2 também já está feita. Este é o número 3. No gráfico da figura 1 está representado o consumo de água em metros cúbicos de uma família nos primeiros 8 meses de 2021. Assinala com X a opção que apresenta o consumo médio mensal de água desta família em metros cúbicos no período referido. Então, temos aqui o gráfico e em cada uma das barras está indicado o valor do consumo de água. É mesmo só fazer a média aritmética destes números que aqui estão. Ou seja, nossa média vai ser 13 mais 12 mais 17 mais 18 mais 22 mais 20 mais 21 mais 21. A dividir por quantas parcelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dividir por 8. Portanto, a nossa médiazinha vai dar e dá 18. Pronto. Portanto, é logo a primeira opção. Portanto, isso leva-nos para a escolha da opção A, e a número 3 também já está resolvida. Exercício 4. Na figura 2 está representada uma circunferência de centro no ponto O. Os pontos P, C e D pertencem à circunferência e o ponto A é exterior à circunferência. Sabe-se que o segmento de reta BD é um diâmetro da circunferência, o triângulo ABO é retângulo em B, o arco CD tem amplitude de 110 graus,
o comprimento do segmento AB é 6 cm e o comprimento do segmento BO é 4 cm. A figura não está desenhada à escala. A pergunta 4.1 pede para determinar o comprimento do segmento AO utilizando o Teorema de Pitágoras. Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às décimas e apresenta todos os cálculos efetuados. Então, vamos lá. Portanto, isto é muito simples. Fica que a AO é a hipotenusa daquele triângulo retângulo pelo facto de estar oposto ao nosso ângulo reto. Portanto, fica AO ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BO ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 6 cm ao quadrado mais 4 cm ao quadrado. Portanto, A ao quadrado vai ser 36 mais 16 ao quadrado vai ser igual a 40 e 52, o que significa que AO é igual a mais ou menos, mas eu vou já escolher a hipótese negativa. Portanto, isto é mais ou menos, mas vamos escutar menos. É 52. E agora é só uma questão de apresentar uma aproximação às décimas desta raiz de 52. Ora, 7,2. Portanto, é aproximadamente 7,2 centímetros, porque tudo o resto também já vinha centímetros no Teorema de Pitágoras. Okay? Portanto, a 4.1 também já está feita. Bom, e a 4.2 pede para assinalar com X a opção que apresenta a amplitude do ângulo BDC. Ora, se nós observarmos a figura com atenção, vamos verificar que a corda BD é um diâmetro desta circunferência, o que significa que o arco que vai de B até D, passando, por exemplo, por C, é 180 graus. Ora, como já nos dizem que o arco CD vale 110 graus, então o outro vai ser a diferença. Então, o arco BC vai ser igual a 180 graus menos 110 graus, vai ser 70 graus. Okay? Uma vez que o ângulo que nós pretendemos, BD, portanto, B vai aqui para C, em D. Portanto, é este ângulo aqui que nós queremos. O que é que isso significa? Significa que se isto aqui é 70 graus e este ângulo aqui está inscrito na circunferência, então automaticamente tem que ser metade deste valor. E, portanto, dá 35 graus. E este leva-nos então para a escolha da opção D. Portanto, a 4.2 também já está. E já estamos a fazer a questão número 5. A figura 3 é uma fotografia de uma garrafa desenhada pelo arquiteto Cisa Vieira para promover o consumo de água da torneira em Lisboa. Na figura 4 está representado um modelo geométrico da parte inferior dessa garrafa. Relativamente à figura 4, sabe-se que a ABCDI é uma pirâmide reta de base quadrada, a ABCDEFGH é um tronco de pirâmide de bases quadradas, a altura da pirâmide ABCDI é 36 cm e a altura do tronco de pirâmide é 12 cm. O comprimento do segmento AB é 9 cm, FG é 6 cm. O modelo não está desenhado à escala. Determina o volume do tronco de pirâmide ABCDEFGH, representado na figura 4. Apresenta o resultado em centímetros cúbicos e apresenta todos os cálculos que efetuados. Bom, então vamos lá resolver isto muito rapidamente. Nós já sabemos que os troncos de pirâmide são sempre situações em que eu tinha uma pirâmide original e depois recortei uma pirâmide mais pequena a partir, portanto, fazendo um recorte paralelo à base da mesma pirâmide. Portanto, o volume do tronco, vou chamar assim, vou dizer que é o volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide recortada. Okay? Temos coisa. O que é a nossa pirâmide original? É aquela que tem base em A, B, C, D e vai estar lá em cima ao I. Ok? Até A, B, C, D, I. O que é a nossa pirâmide recortada? É aquela que tem base em E, F, G, H e vai até I também. Portanto, E, F, G, H e vai até I. Ok? Então, vamos... Para não ser muito complicado, eu não vou utilizar esta notação, vou utilizar esta. Então vamos fazer assim, calcular muito rapidamente o volume da nossa pirâmide original. A pirâmide original vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura, como o volume de todas as pirâmides. Vai ser 1/3 vezes, quanto é que é a área da base? Isto vai estar tudo em centímetros para que depois o nosso volume venha em centímetros cúbicos, tal como é solicitado aqui. Portanto,
o lado é um quadrado, o lado é 9, portanto a área da base é 9 ao quadrado, a altura dos 36 cm que lá estão até lá em cima ao i, 36. Okay? Já fiz os cálculos previamente para não demorar muito tempo, está 972 cm cúbico. Portanto, centímetro quadrado vezes centímetro dá centímetro cúbico. Para o volume da pirâmide recortada, é mais uma vez 1/3 da área da base vezes a altura, só que agora a nossa base é aquele quadrado EFGH, cujo lado é 6, e portanto isto fica 1/3 vezes 6 ao quadrado, que é a área da base, e agora a nossa altura vai ser a diferença entre os 36 da pirâmide original e os 12 do tronco, portanto 36 menos 12. Ok? Agora é 24, mas não interessa. Vamos fazer assim. Isto, de qualquer forma, já fiz o cálculo previamente, dá 288 cm cúbico. Portanto, o nosso volume do tronco vai ser o volume da pirâmide original, ou seja, 972 cm cúbico, menos o volume da recortada, 288, e isto vai dar 684 cm cúbico. Ok? Portanto, esta é a nossa resposta, tal como era solicitado em centímetro cúbico, e portanto está. Exercício número 6. A figura 5 é uma fotografia do elevador do Bom Jesus do Monte, em Braga. Atualmente, este é o funicular movido a energia hidráulica mais antigo do mundo, ainda em funcionamento. Na figura 6 apresenta-se um prisma triangular reto ABCDEF, que é um modelo geométrico da rampa onde as cabinas do elevador se deslocam. Relativamente à figura 6, sabe-se que o ângulo FBA é 25 graus, o segmento AF é 116 metros, a base BAF do prisma é um triângulo retângulo em A, o modelo não está desenhado à escala. Determina o comprimento da rampa, ou seja, o comprimento do segmento BF. Apresenta o resultado em metros, arredondado às unidades. Se nos cálculos intermédios procederes a arredondamentos, conserva pelo menos 4 casas decimais. Apresenta todos os cálculos que efetuares. E este é o nosso exercício de trigonometria. Pedem-nos uma hipotenusa de um triângulo retângulo e dão-nos um cateto que é oposto ao ângulo dos 25 graus que aqui temos. Okay? Então, nós queremos uma hipotenusa e temos um cateto oposto, isto leva-nos para a utilização da razão trigonométrica seno. Em particular, o nosso seno de 25 graus é igual ao cateto oposto, ou seja, AF, dividido pela nossa hipotenusa, que é o lado BF, que é exatamente aquilo que nós queremos determinar. Então, o que é que nós temos aqui para substituir? Portanto, seno de 25 graus vai ser igual a, portanto, AF é 116 metros e BF é aquilo que nós pretendemos saber. Este BF vai passar para aqui a multiplicar, seno de 25 graus é igual vezes BF é igual a 116 e agora o seno de 25 graus passa para o outro lado a dividir 116 seno de 25 graus e, portanto, o nosso BF, que é a hipotenusa, agora é só ir mesmo buscar uma aproximação destes valores à calculadora. 116 a dividir por seno de 25 graus. E agora pede-nos uma aproximação às unidades, portanto fica apenas 274 metros. E este exercício também já está. E já estamos a fazer o caderno número 2, agora sem calculadora. Número 7. Escreve o número 3 elevado a 12 a dividir por 1/3 à quarta vezes 9 ao cubo na forma de uma potência de base 3. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Ora bem, então esta questão tem aqui várias formas de fazer, nenhuma das quais está necessariamente incorreta, a não ser que vá contra as regras das potências ou alguma outra regra de cálculo. Portanto, existem aqui várias maneiras de fazer isso. Aquela que eu acho mais prática é, eu sei que 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Também sei que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então vou transformar a expressão 3 elevado a 12 sobre 1/3 à quarta vezes 9 ao cubo em 3 elevado a 12 sobre 3 elevado a menos 1 à quarta vezes 3 ao quadrado e ainda ao cubo. Tenho aqui uma potência de potência e aqui também tenho outra. Bom, vou tratar disso primeiro. Então aqui em cima não faço nenhuma modificação. Fica 3 elevado a menos 1 vezes 4 menos 4
vezes 3 elevado a 2 vezes 3, 6, vezes 3 à sexta. Okay? 3 elevado a 12 a dividir por 3 elevado a menos 4. Atenção, é 12 menos 4. Ou seja, 12 mais 4 que vai dar 16. 3 elevado a 16 vezes 3 elevado a 6. E isto dá 3 elevado a 16 mais 6, portanto é 22. 3 elevado a 22, portanto soma os expoentes. E pronto, é esta a nossa resposta. E vamos muito rapidamente para a questão número 8. No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água, a 22 de março, os alunos da turma do João vão organizar um conjunto de atividades a realizar na sua escola com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e as suas famílias para a necessidade de fazer um consumo consciente de água. 8.1. A turma do João tem 23 alunos, dos quais 14 são raparigas. A diretora de turma vai escolher ao acaso um aluno da turma para receber as famílias. Assinala com X a opção que apresenta a probabilidade de o aluno escolhido ser um rapaz. Bom, então, a probabilidade de se tratar de um rapaz vai ser... As nossas probabilidades, primeiro de tudo, são sempre casos favoráveis a dividir por casos possíveis. Quais são os nossos casos possíveis? É o número total de alunos que existe na escola, portanto, 23 alunos. Nós sabemos que 14 são raparigas. Portanto, os restantes, até por fazer os 23, terão necessariamente de ser rapazes. Portanto, o que eu vou colocar aqui é 23 menos 14. Se eu, todos os alunos escolher as raparigas, fico só com o número de rapazes. Okay? Dá 9 sobre 23. Isto leva-nos então para a questão, para a opção número A. Okay? Portanto, esta já está resolvida. E já estamos a fazer 8.2. A turma do João vai preparar para a referida comemoração 3 atividades ao ar livre e 2 atividades em sala de aula, todas diferentes, nas quais poderá participar qualquer elemento da comunidade escolar. A Catarina, aluna da escola, vai participar apenas em 2 dessas atividades. Se a Catarina escolher ao acaso as atividades, qual é a probabilidade de ela participar em 2 atividades ao ar livre? Apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível, mostra como chegaste à tua resposta. Sugestão: começa por construir uma tabela dupla entrada ou um diagrama em árvore. E nós vamos fazer das duas maneiras, se bem que eu pessoalmente prefiro fazer através da tabela porque fica muito mais arrumado. Agora, para quem escolheu fazer o esquema em árvore, também fez uma boa escolha. Então vamos fazer assim. A Catarina tem à sua disposição 5 atividades, 3 das quais ao ar livre, que eu vou chamar a atividade ao ar livre 1, a atividade ao ar livre 2, a atividade ao ar livre 3, em sala de aula número 1 e em sala de aula número 2. Portanto, estas são as 5 opções que a Catarina tem à sua disposição para a primeira atividade. A segunda atividade, se a primeira foi portanto, a atividade ao livro número 1, ela já não vai poder escolhê-la novamente, senão já não faz 2 atividades, só faz uma. Então tem só uma destas 4 à sua escolha. Atividade ao ar livre 2, a atividade ao ar livre 3, sala de aula 1 ou sala de aula 2. Caso escolha a atividade ao ar livre número 2, eu agora já não vou dizer, já não vou introduzir aqui a possibilidade ao ar livre 1, porque já está aqui ar livre 1 e ar livre 2. Se ela fizer ar livre 2 e ar livre 1, acaba por fazer as mesmas 2 atividades, ainda que de uma ordem diferente, mas são as mesmas 2 atividades, já está aqui a opção, ok? Portanto, não vamos fazer isso. Vamos já saltar para ar livre 3, sala de aula 1, ou então sala de aula 2. Okay? Se ela escolher a atividade ao ar livre número 3, agora temos a mesma situação que nas duas as outras. Aqui já está com a 2 e aqui já está com a 1. Então vou só dizer que para aqui só temos a possibilidade de fazer esta atividade ao ar livre 3 com a sala de aula 1 ou com a sala de aula número 2. Se ela escolher a sala de aula número 1, já só pode fazer com a sala de aula número 2. E para a sala de aula número 2 eu vou cortar esta hipótese porque já nem sequer há mais nada para sair a partir daqui. Todas as possibilidades com a sala de aula número 2 já estão aqui nas outras opções anteriores. Okay? Então vamos lá ver o seguinte. Que possibilidades no total é que a Catarina tem à sua disposição para calcular a nossa probabilidade? Vai ser os nossos casos favoráveis sobre os casos possíveis. As possibilidades que ela tem são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
10 possibilidades cá para baixo, para os casos possíveis. Okay? Quais são os casos favoráveis? São os casos em que ela faz as duas atividades ao ar livre. Portanto, ar livre 1 e ar livre 2, uma situação. Ar livre 1 e ar livre 3, duas situações. Ar livre 1, sala de aula não. Sala de aula não. Ar livre 2 e ar livre 3. Ok, mais uma possibilidade, já são 3. Ar livre 2 e sala de aula não. E aqui é tudo sala de aula. Ok, já só temos estas 3. 1, 2 e 3. 3 possibilidades aqui. Ok? Pronto. Zero para o esquema em árvore. Se a gente quiser fazer com os dados organizados numa tabela, que é muito mais bonito, fica assim. E agora, como nós já tínhamos visto, ela não pode escolher a mesma opção nas duas possibilidades. Portanto, esta seria, por exemplo, a primeira e esta a segunda, ou ao contrário, né? Portanto, ela não pode escolher a sala, a atividade ao ar livre 1 e depois a 1 outra vez. Portanto, esta da diagonal principal já está tudo cortado. E depois escolher a atividade ao livre 2 e a 1, ou então a 1 e a 2, acaba por ser a mesma coisa. Portanto, eu vou cortar todas as possibilidades para baixo da diagonal ou para cima da diagonal. Vou escolher para baixo. Isto aqui fica tudo cortado. Ok? Já só tinha aqui estas possibilidades à minha escolha. Então, para não me alargar muito, eu vou só fazer o seguinte. Em vez de eu fazer pares ordenados, que seria o mais indicável, vou fazer assim. Vou ver em que situações é que tem duas atividades ao ar livre. E vou pôr um check. Caso contrário, vou colocar um sinal de errado. Bom, ar livre 1 e ar livre 2. Check. É uma possibilidade, é um caso favorável. Ar livre 1 e ar livre 3. Check. É um caso favorável. Ar livre 1 e sala de aula 1. Não. Tem uma atividade em sala de aula e outra em ar livre, já não é exatamente aquilo que a gente quer. E aqui é a mesma coisa. Agora, a atividade ao livre 2 e a atividade ao livre 3. Check. Atividade ao livre 2, sala de aula 1, não e não. Okay? Atividade ao livre 3, sala de aula 1, não. Sala de aula 2, não. Sala de aula 1 e sala de aula 2, aqui é que não mesmo. Okay? Bom, então vamos lá calcular a partir da tabela. Vamos esquecer isto para já. A partir da tabela as nossas probabilidades. Então, quantas situações de escolha é que nós temos? Para os nossos casos possíveis, aliás, favoráveis cá para cima. Nos nossos casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escolhas possíveis. Okay? Sendo que as favoráveis, aquelas em que ambas as atividades são ao ar livre, são 1, 2, 3. Mais uma vez, 3 décimos, de uma maneira ou de outra. Portanto, o exercício já está feito. Questão número 9. Na figura 7 estão representados em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função quadrática f e o triângulo OAB. Sabe-se que a função f é definida pela expressão f de x igual a 2x ao quadrado. O ponto A e o ponto B têm a abscissa igual a 3. O ponto A pertence ao eixo das abscissas. O ponto B pertence ao eixo o gráfico da função f. Assinala com x a opção que apresenta a área do triângulo OAB. Então, a área do triângulo OAB há de ser, como todas as áreas de triângulos, a base vezes a altura sobre 2, em que a nossa base vai ser, por exemplo, o lado OA e a altura vai ser o lado AB, okay? E isto vai dividir por 2. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o ponto A e o ponto B têm a abscissa igual a 3. Então, se de O, portanto, se o A tem a abscissa 3, do O até o A vão 3 unidades. Isto vale 3. 3. E agora a AB tem a ordenada 0 e o ponto B tem uma ordenada que é dada pela sua imagem na função f. Ou seja, o que nós vamos fazer para o ponto B? O ponto B tem coordenadas 3 e f de 3. Okay? Então vamos aqui à nossa funçãozinha f de x é 2x ao quadrado e a partir daqui vamos calcular o f de 3, que é 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9, que é 18. Okay? Então aqui, já sei então que isto aqui vai para aqui. Este é o valor de AB, porque é a ordenada do ponto B. E isto é dividido por 2. Okay? Portanto,
Agora a gente já sabe, por exemplo, 18 é 9 vezes 2, fica 3 vezes 9 vezes 2 sobre 2. Isto é feito de propósito para cortar. E agora 3 vezes 9 é 27. E cá está. Isso leva-nos para a opção C. Portanto, o exercício 9 está feito. E já estamos a fazer o exercício 10. Na figura 8 estão representadas em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função linear, f, e parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa, g. Sabe-se que a função f é definida pela expressão f de x igual a 4x. Os gráficos das funções f e g interceptam-se no ponto A da abscissa 3. Cálculo g de 2 apresenta todos os cálculos que efetuados. Então, o ponto A é um ponto que pertence simultaneamente à reta e à hipérbole. Então, vou buscar, a partir da informação que eu tenho sobre a reta, vou buscar as coordenadas do ponto A, porque isso vai ser útil para ir buscar portanto, a expressão para a função g. Então, A tem coordenadas 3 e f de 3. Porquê? Porque o A pertence à função f. A função f de x é 4x. Portanto, f de 3 há de ser 4 vezes 3, vai dar 12. Portanto, daqui sai-me que o ponto A tem coordenadas 3, 12. E agora o ponto A pertence, por um lado, à reta e, por outro lado, à hipérbola. Portanto, e eu já sei que no caso das hipérbolas eu tenho uma situação do tipo y igual a k sobre x, em k é a minha constante de proporcionalidade inversa. Se eu souber as coordenadas x e y de um determinado ponto da hipérbola, então já posso calcular a constante de proporcionalidade. E por acaso até sei, são estas aqui, porque o ponto A pertence ao mesmo tempo à reta e à função g. Então vou introduzir o 3 aqui no x e o 12 aqui no y, assim. E vai-me ficar 12 igual a k sobre 3. Vou passar o 3 para o outro lado. Fica 12 vezes 3 é igual a k. Portanto, k é igual a 36. Então, se a minha constante de proporcionalidade inversa é 36, automaticamente a função g de x, que é o nosso y aqui, né? É k sobre, ou seja, 36 sobre x. Pronto. Aqui está definida a função g. Mas eles não querem a função g, querem apenas o valor de g de 2. Bom, mas agora que eu já tenho a expressão da função g, já posso calcular o valor de qualquer ponto. Então, g de 2 vai ser 36 sobre 2, vai dar 18. Ok? Está feito. A questão número 11 pede para resolver uma inequação e apresentar o conjunto de solução na forma do intervalo de números reais. Eu já passei por aqui a nossa inequação. Primeira coisa, desembaraçar de parênteses, ou seja, vou fazer aqui a nossa distributiva. 5 vezes 1, 5, menos 5 vezes x, 5x menor que x menos 3, tudo sobre 2. Ok? Agora, das duas uma, este 2 ou passa para aqui a multiplicar por tudo, ou em alternativa, coloco aqui isto com o denominador 2 para depois cortar. Eu vou optar por passar este 2 para aqui a multiplicar. Fica duas vezes, há parênteses, 5 menos 5x menor que x menos 3. Okay? Mais uma vez uma distributiva. Então fica lá 5 vezes 2, 10 menos 10x menor que x menos 3. E agora, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Menos 10x e este x passa para aqui, fica menos x menor que menos 3 que já lá estava e o 10 passa para o outro lado e troca de sinal. Menos 10x menos x dá menos 11x. Isto vai ser menor que menos 10 menos 3 menos 13. Agora, cuidado com estas situações. Eu tenho este número negativo que está a multiplicar pelo x que eu vou passar para o outro lado a dividir. Mas, quando a gente faz isto com números negativos, vai trocar a desigualdade. Vamos ficar com x maior que menos 13 sobre menos 11. Não muda o sinal. O sinal mantém-se negativo. Agora, mas este negativo vai cortar com o de cima, portanto fica só x maior que 13 onzeavos. Okay? Qual é o conjunto de solução? São todos os números que são superiores a 13 onzeavos. Ou seja, o nosso conjunto de solução vai ter 13 onzeavos não incluindo, porque não é maior ou igual, é apenas maior que 13 onzeavos até mais infinito. E está feito. E o exercício 12 pede para resolver uma equação. Portanto, uma equação do segundo grau, 6x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0, e apresentar as soluções na forma de fração irredutível. Ora bom, então isto aqui não é um polinómio completo, não é um caso notável, portanto vamos já
a partir daqui partir para a resolução através da nossa fórmula resolvente. Primeiro de tudo, temos de ter o cuidado de verificar qual é o nosso A e o B e o C, para tornar mais fácil e não nos confundirmos. O A é o coeficiente do x ao quadrado, que é 6, o B é o coeficiente do x, que é 1, e o C é o termo independente, que é menos 2. Agora vamos lá fazer com a nossa fórmula solvente. Isto é equivalente a termos que x é igual a menos b, portanto menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Menos 4, aqui, esta parte aqui é que eu vou fazer mesmo muito devagarinho por causa dos sinais, vezes a, que é 6, vezes c, que é menos 2, né? E tudo a dividir por 2a, 2 vezes 6 é 12, posso já colocar aqui 12, né? Então, vamos lá continuar a resolver. Primeiro, o binómio discriminante, menos 1 mais ou menos raiz de... Este menos com este menos vai dar mais. Portanto, fica 1 mais 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Okay? Isto tudo a dividir por 12. 1 mais 48 é 49. E toda a gente sabe que a raiz de 49 é 7. Menos 1 mais ou menos 7 sobre 12. Okay? Daqui agora vou separar aqui pelo sinal de mais ou menos. Portanto, fica-me que a primeira solução, x1, é menos 1 menos 7 sobre 12, ou então, a segunda solução possível, menos 1 mais 7 sobre 12. Isto é, solução x1, menos 1 menos 7, menos 8 dozeavos, ou x2 é igual a menos 1 mais 7 dá 6, 6 dozeavos. Okay? A única coisa que falta agora fazer mesmo é simplificar estas frações. Portanto, temos que x1 é igual a 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2 e 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Portanto, corta os quadros um com o outro e fica só 2 terços, mas com o menos atrás, menos 2 terços. Ou então x é igual a... E aqui estão os tons na tabuada do 6. Portanto, divido por 6 dá 1, divido por 6 dá 2. Fica 1 meio. Okay? E portanto, agora o nosso conjunto de solução é simplesmente menos 2 terços e 1 meio. Portanto, preferencialmente por ordem crescente, mas não é obrigatório. Okay? Portanto, a 12 está resolvida. E vamos então para a questão número 13. Uma escola organizou uma palestra sobre a importância da pegada hídrica destinada a alunos do 8º e 9º anos de escolaridade. Dos alunos que participaram na palestra, o número de alunos do 9º ano excede em 156 o número de alunos do 8º ano. O número de alunos do 8º ano é 1/3 do número de alunos do 9º ano. Seja x o número de alunos do 8º ano que participaram na palestra e seja y o número de alunos do 9º ano que participaram na mesma palestra. Assinala com x a opção que apresenta o sistema de equações cuja resolução permite determinar o número de alunos do 8º ano e o número de alunos do 9º ano que participaram na palestra. Então, para esse efeito, vamos basicamente ter que ler com muita atenção novamente o enunciado, ou pelo menos as partes que são mesmo importantes para nós podermos equacionar o nosso problema. E isso está tudo no segundo parágrafo. Dos alunos que participaram na palestra, o número de alunos do 9º ano, que é y, excede em 156 o número de alunos do 8º ano. Ou seja, o número de alunos do 9º ano só é igual ao número de alunos do 8º ano quando a estes alunos do 8º eu acrescentar 156. Okay? Por um lado. Por outro lado, o número de alunos do 8º ano, que é dado por x, né, é 1/3 do número de alunos do 9º ano, que é y. Okay? Onde é que nós temos uma coisa deste género, com um sistema destes? Y igual a x mais 156 e x igual a 1/3 de y. É a opção B. E, portanto, a 13 está feita. E avançamos então para a questão número 14, que diz o seguinte. Na figura 9 estão representados dois triângulos semelhantes, ABC e ADE. Sabe-se que as retas BC e CE intersetam-se no ponto A. O comprimento da AB é 3 vezes o comprimento de ADE. A área do triângulo ADE é igual a 2 cm². A figura não está desenhada à escala. Assinala com X a opção que apresenta a área do triângulo ABC. Temos aqui as opções 6, 9, 18 ou 20 cm². Ora bom, então, vamos lá. Isto é basicamente um exercício de semelhança de triângulos. Se o lado AB é 3 vezes maior do que o lado AD, é porque a razão de semelhança entre aqueles dois lados é 3.
se esta razão de semelhança é 3, o que é que eu posso dizer em relação aos perímetros daqueles dois triângulos? Portanto, o perímetro do triângulo ABC vai ser também 3 vezes o perímetro do triângulo ADE. Okay? Portanto, a razão entre dois lados semelhantes dá, dois lados correspondentes, aliás, dá a razão entre os perímetros. A razão entre as áreas, a área de ABC e a área de ADE, é esta razão, mas ao quadrado. Ok? E, portanto, vai dar 9 vezes a área. Portanto, qual é a área do ABC? É 9 vezes a ADE, mas a área de ADE é 2 cm quadrados. Portanto, 9 vezes 2, 18, e isto leva-nos para a hipótese C. E está feito. E já estamos a fazer o exercício número 15. Na tabela seguinte são indicados os 3 primeiros termos de uma sequência de números inteiros. Primeiro termo 9, segundo termo 14, terceiro termo 19, etc. Cada termo desta sequência, com exceção do primeiro, obtém-se adicionando 5 unidades ao termo anterior. Determina a ordem do termo da sequência, que é igual a 204, apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bem, então para resolver este exercício nós poderíamos ir lá experimentando, portanto, e sempre acrescentando 5 sucessivamente até lá chegar e contar quantas vezes é que nós tivemos de fazer isso. Mas algo me diz que nós teríamos de fazer aqui bastantes tentativas até lá chegar e isso vai nos fazer perder bastante tempo. Então, vamos simplesmente calcular o termo geral. Portanto, é 9. A partir do 9 eu acrescento 5 para o 14 e a partir daí acrescento 5 para o 19 e a partir daí acrescento 5 e vou dar aqui outro número qualquer e depois acrescento 5 e outro número qualquer, etc, etc. Portanto, isto vai sempre de 5 em 5. Portanto, o meu termo geral tem que ser qualquer coisa da família 5n. Ok? Porque tal como a tabuada do 5 também vai de 5 em 5 valores. Portanto, e a tabuada do 5 é mesmo 5n. Mas eu tenho que ter agora o cuidado de somar ou subtrair aqui qualquer coisa de modo a que o primeiro termo desta sequência seja 9. Ok? E acontece que quando eu faço n igual a 1, fica 5 vezes 1, 5. Portanto, não é o primeiro termo. Mas se eu somar 4, automaticamente já vou passar a ter 9. Já agora, portanto, em princípio, a nossa sequência deverá ter este termo geral, 5n mais 4. Mas vamos só testar para os primeiros 3 para ver se isto realmente funciona. Ora, se o n for igual a 1, fica 5 vezes 1 mais 4, 9 mais 4, 5 mais 4 dá 9, como já tínhamos visto. Caso o n seja igual a 2, ficamos com 5 vezes 2 mais 4, 5 vezes 2 é 10, e mais 4 dá, de facto, os 14. E se n for igual a 3, ficamos com 5 vezes 3 mais 4, 5 vezes 6, 15. 15 mais 4 dá realmente os 19. Portanto, em princípio, vai ser este o nosso termo geral. E agora só queremos que isto seja igual a 204. Ou seja, qual é o número pelo qual eu tenho que substituir o n, que é a tal ordem do termo da sequência, para que isto seja 204. Vamos fazer 5n mais 4 é igual a 204 e agora vamos resolver esta equação. Ficamos com 5n é igual a 204 menos 4, mas 204 menos 4 é 200. E, portanto, agora este 5 está a multiplicar, passa a dividir, n igual a 200 sobre 5, e, portanto, isto faz com que o n seja 200 dividido por 5, vai nos dar 40. Ok? Portanto, e é esta a nossa resposta. Portanto, se nós estivéssemos lá por tentativas, nós tínhamos que fazer 40 tentativas destas até chegar realmente ao 204, o que seria muito pouco prático. Ok? Portanto, o número 15 também já está resolvido. E já estamos então na questão número 16. O gráfico da figura 10 representa o volume vendido em litros e per capita de água mineral natural engarrafada em Portugal no período de 2011 a 2020. A tabela seguinte apresenta o volume vendido em litros e per capita de água de nascente engarrafada em Portugal durante o mesmo período. Para cada uma das frases 1, 2 e 3, assinale com X o ano que lhe corresponde. E a afirmação número 1 diz: o volume vendido per capita de água mineral natural engarrafada atingiu o valor mais baixo. Portanto, atenção, qual é, se vamos ver à tabela ou ao gráfico, temos per capita de água mineral natural, ok? Portanto, vamos ver ao gráfico lá em cima. Onde é que atingiu o valor mais baixo? Foi aqui em 2013, portanto, isto é muito fácil mesmo de ver com o gráfico.
Número 2. O volume vendido per capita de água de nascente engarrafada atingiu o valor mais elevado. Portanto, agora é ao contrário, mas agora com números é um bocadinho mais chato, ou seja, temos que ver qual é o da tabela de água de nascente, qual é o número mais elevado e rapidamente também vamos ver que isso vai acontecer em 2020 com a venda de 73,3 litros per capita. Depois, a afirmação 3. O volume vendido per capita de água mineral natural engarrafada foi superior ao volume vendido per capita de água de nascente engarrafada. Bom, este já era um bocadinho mais chato de ver, porque temos que comparar, por um lado, valores de um gráfico e valores de uma tabela. E os valores do gráfico não têm valores exatos, okay? Ao contrário dos da tabela. Mas é mesmo uma questão de comparar e ir vendo por anos. Por exemplo, nós verificamos que no gráfico, até o ano 2015, a venda de água mineral natural esteve sempre abaixo dos 60. Ao passo que, até 2015, a venda de água de nascente, portanto, os dados da tabela, foi sempre acima dos 60. Okay? Em 2016, temos ali um pico que é quase 70 para água mineral e temos 69,7, mas aquele pico está ali muito próximo dos 70, mas ainda não, certamente não será 69,7. É mesmo uma questão de fazer uma estimativa do valor, mais do que propriamente ir buscar o valor exato. E depois em 2017 é que temos aqui um valor para água de nascente engarrafada de 67,8 e nós temos a indicação da parte do gráfico, que aquilo está mesmo muito em cima dos 70, é claramente superior a 67,8 e, portanto, veio aqui neste ano, em 2017, que isso aconteceu. Que até é a nossa resposta. Depois, a partir daí, nos 3 anos a seguir, a água de nascente engarrafada teve sempre valores superiores a 70, mas no gráfico nós conseguimos verificar que a venda de água mineral engarrafada esteve sempre baixo. Houve ali um ano em 2019 esteve quase nos 70, mas não chegou lá e, portanto, definitivamente era mesmo este valor aqui neste ano de 2017, ok? E pronto, portanto, este exercício está feito, o 16 está feito e o nosso exame está terminado. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários que eu assim que puder respondo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!